Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um HanaCast, seu podcast de saúde e bem-estar no mundo corporativo. Eu sou a Sabrina Oliveira, especialista em gestão da saúde. E o tema de hoje é autismo. Falaremos sobre os desafios e todas as dúvidas que as pessoas enfrentam. E apresento a vocês a minha colega de bancada. Hoje eu estou aqui, gente, com a Angélica Farias. A Angélica é neuropsicóloga e é a responsável pela equipe de psicólogos da Hana. Também a desenvolvedora e criadora de muitos dos programas que vocês conhecem. E, além de tudo, a Angélica também tem uma vasta experiência em atendimentos, né, Angélica? Com famílias que vivenciam o autismo e vai contar um pouquinho para nós hoje sobre essa experiência. É um prazer, Angélica, ter você aqui comigo. Obrigada, Sabrina. Estou muito feliz em participar desse momento para falarmos um pouquinho sobre autismo. Sei que é um assunto muito importante para vários pais, várias pessoas também da área da saúde. Eu estou muito feliz e tenho certeza que hoje nós vamos aprender muitas coisas também com a Carolina Porto, que é a nossa convidada especial de hoje. Muito obrigada, meninas, também pelo convite. É muito importante para a gente, família típica, receber um convite como esse, ter um espaço para falar sobre o autismo. É muito relevante para a gente, para a sociedade, que as pessoas conheçam, né, também mais sobre essa causa que é tão importante. Só o conhecimento vai libertar a gente de sofrer tantas dores referente a esse tema. Pessoal, a Carolina Porto tem uma trajetória inspiradora. Ela é formada em marketing e empreendedora. E, além de tudo, é mãe da Alice. A Alice tem 4 anos, foi diagnosticada com autismo, mas os primeiros sintomas, a Carol vai contar um pouquinho para nós, foram identificados com apenas 5 meses de vida. E o fundamental no tratamento e acompanhamento dela é que todas as intervenções começaram com 10 meses de vida, né, Carol? Isso mesmo. Bom, eu sou a Carolina Porto, eu tenho 31 anos, estou também à espera da Giovana, tenho a Alice, que tem 4 anos, sou mercadóloga, né, formada em marketing, também empreendedora, no ramo de designer gráfico. A Alice, ela veio no meio dessa trajetória do empreendedorismo, né, com muitos anseios, muitas dúvidas do que seria a maternidade, tudo muito novo para mim, e aí Deus me mandou uma filha autista. E nós já tínhamos, né, na questão de genética da família, outras pessoas diagnosticadas também com autismo. Então, como a gente vê as estatísticas, a gente sabe que menina tem uma porcentagem menor de ser diagnosticada ali com autismo. Porém, tivemos essa surpresa aí com a vida da Alice, né? Tivemos aí o diagnóstico dela. Com 5 meses, a gente teve aí a suspeita do diagnóstico dela, né? E começamos a ir atrás de informações, também baseado no histórico que a gente já tinha de família. Com 10 meses de idade, foi quando a gente recebeu um impulso, né? De uma amiga nossa, que eu compartilhava muito com ela, esses desafios da evolução. Para quem não sabe, né? Todas as crianças têm um marco de desenvolvimento que precisam ser alcançados. Quando esses marcos de desenvolvimento eles não são alcançados, a gente precisa ficar atento. Opa, por que meu filho não está fazendo isso? Por que meu filho não alcançou esse marco? Então, vocês, papais que estão aí em casa, fiquem muito atentos a esses marcos de desenvolvimento. E essas informações têm aplicativos, têm sites. O próprio enfim. pediatra, né, Carol? Isso, exatamente. Bom, hoje a gente já tem um mercado de pediatria muito evoluído nessa questão de autismo, né? Eles estão mais sensíveis a essa pauta, graças a Deus. Então, a gente tem aí um suporte também da área de medicina e isso é muito bacana. Mas somos nós que convivemos com as crianças, né? Em tempo integral. Então, é muito importante que a gente esteja ali ciente, né, desses marcos e também atentos ao desenvolvimento dos nossos filhos, né? E com a Alice foi exatamente isso que aconteceu. No primeiro momento, a gente teve ali suspeitas do diagnóstico dela, principalmente pelo histórico da família. E aí, com 10 meses, a gente teve um impulso ali de uma amiga. Então, eu falo para vocês que estão em casa, se vocês suspeitam que alguém tem um diagnóstico, se vocês suspeitam que a evolução daquela criança não está correspondente aos marcos, é importante a gente conversar com os pais, orientar, passar informações e encorajar também, né, a ir atrás desse diagnóstico. Você fala para que os pais fiquem atentos a essa análise, né, esse marco do desenvolvimento dos seus filhos, também é legal salientar aqui na nossa conversa que a gente não pode comparar, né, o filho do outro com o seu.
cada criança tem um tempo de acordo com a sua idade. Eu vejo muito, né, no dia a dia, as mães principalmente comparando, o seu filho tem que idade, já começou a falar, o meu ainda não. Não é bem assim, né, Carol? É diferente. Não é exatamente assim. Porém, nós temos um prazo limite para aquela criança ali desenvolver aquela habilidade. Então, se porventura a criança chega com 5 anos, ela não desenvolveu a fala, opa, peraí, temos uma suspeita. Então, esses marcos de desenvolvimento, e tem essas fontes que vão conseguir esclarecer para quem está em casa quais são os marcos, quais são os prazos, o que é natural que uma criança naquela média de idade esteja ali desenvolvida. E com a Alice, né, eu fui gestante com outras amigas, então a gente faz aquele parâmetro, é meio que automático, você acaba comparando, né? E eu comecei a perceber que a Alice tinha alguns desenvolvimentos em atraso. Essas foram as primeiras suspeitas. Mas aí, uma amiga minha, que também tinha um bebê ali na mesma faixa etária, ela falou, olha, amiga, se a gente tem suspeita, vamos atrás de uma neuro pra gente ir atrás do diagnóstico. E esse impulso dessa pessoa, dessa terceira pessoa, foi muito importante para que eu criasse coragem de ir atrás do diagnóstico dela. E foi primordial. No primeiro neuropediatra que eu passei, eu não tive muita credibilidade, mas em uma segunda consulta, eu fui muito bem atendida, a gente teve, assim, um acompanhamento incrível. Não fechamos o diagnóstico, porque ela só tinha 10 meses, né? Mas nós tivemos ali um pré-diagnóstico. Olha, nós temos alguns espectros do autismo que ela já apresenta e a gente já pode trabalhar em cima desses espectros. Outro ponto importante, veja o exemplo da Carol. Você passou em um especialista e depois você teve um segundo momento para uma segunda opinião. Exato. Isso é extremamente importante, não só no diagnóstico de autismo, mas para qualquer patologia. Muitas vezes é necessário confirmar, né? Isso que a Carol fez é o recomendado mesmo. Muito bom. Eu sempre costumo falar que nós mães já nascemos com uma sensibilidade maravilhosa para os nossos filhos. Sim. A gente consegue detectar quando algo ali não está correto. Então eu tinha muito forte no meu coração que alguma coisa não estava conforme deveria estar com a Alice. Então isso foi muito importante para que eu não ficasse satisfeita com o primeiro posicionamento da primeira neuro e fosse atrás de uma segunda opinião. Então é muito importante também que os pais estejam conscientes, né, de que pode ter ali uma avaliação diferente e ir atrás dessa confirmação. Muito bacana esse seu relato e também é legal de deixarmos aqui para as pessoas que nos assistem que você tem uma rede social voltada a mães com filhos que identificaram, inclusive, né, foram diagnosticados através dos seus alertas, né? Tudo começou como? Com essa conta no Instagram, Carol? Bom, na verdade, como eu mencionei, eu sou empreendedora. Na verdade, eu sempre gostei de rede social, né? Sempre gostei lá de colocar o meu rostinho, falar, compartilhar os relatos da vida. E com a maternidade não foi diferente. Eu já estava compartilhando a gestação, já estava compartilhando ali quais experiências que eu estava vivendo com a maternidade. E era muito engraçado que antes de começar, de fato, trazer o autismo como uma possibilidade, eu apresentava para as pessoas que estavam ali me acompanhando algumas dúvidas que eu tinha. Eu falava, gente, olha aqui, ela não olha para mim. Olha só, eu tô fazendo ela olhar para mim, ela não tá me olhando. E aí as pessoas que me acompanhavam nas redes sociais já começavam a falar, opa, Carol, peraí, você tá sentindo que tem alguma coisa diferente? Vai atrás, vai pesquisar. Opa, meu filho já faz isso. Carol, vê o Marco. Então, foi muito bacana também compartilhar a minha maternidade, né, para que eu tivesse essas orientações também, né? Eu sempre gostei das redes sociais, só que quando eu engravidei da Alice, eu já fiz uma rede social específica para ela. E é nessa rede social da Alice que eu compartilho esse diagnóstico, que eu compartilho as experiências e como a gente leva os nossos dias. Que legal, aproveita o momento para deixar o @. Ah, claro. Bom, eu vou deixar 2 perfis. O meu é público, o da Alice, ele é privado, porque ela é uma bebezinha, né? Sim. Mas eu compartilho sobre autismo nos 2 perfis, tá? O meu pessoal é Carolina Porto Oficial e o da Alice é alice.a.porto. Bacana. Bom, Angélica, eu acho que para a gente iniciar aqui, né, tecnicamente a fala sobre autismo, é legal explicar para as pessoas que nos assistem exatamente qual o conceito de autismo, né? São muitas dúvidas que cercam as pessoas e, inclusive,
é legal também de falar se autismo é ou não caracterizado uma deficiência. Explica pra gente, porque eu vejo muitas pessoas associarem autismo a uma deficiência, uma vez que você vai num supermercado, você vê uma vaga especial ali, né, específica para pessoas autistas. No transporte público e outras sinalizações que a gente vê no dia a dia. Fala um pouquinho tecnicamente pra gente sobre isso, Angélica. Bom, o autismo, o transtorno do espectro autista, como o próprio nome diz, é um transtorno global do desenvolvimento infantil que se manifesta na primeira infância. Como a Carol falou, ela começou a perceber ali os sinais aos 5 meses. Sim. Então, na primeira infância, começam mesmo a aparecer, né, esses primeiros sinais. E é um transtorno que traz aspectos neurobiológicos e também genéticos. Por quê? A gente, quando fala de neurobiológico, a gente está falando de algumas alterações químicas do funcionamento cerebral da criança. E quando a gente fala de genética, é que a gente traz, em alguns casos, traços aí da genética, né? E isso traz muita confusão, como a própria Carol falou, né? Porque cada criança é diferente, cada situação é totalmente única, então não dá pra gente colocar todo mundo no mesmo padrão. Até por isso o nome recebeu essa nomenclatura de espectro do autismo, né? E sobre a questão de ser deficiência ou não, é interessante a gente pensar porque em 2012, através daquela lei 12.764, o autismo passou a ser deficiência. Por quê? Porque as pessoas, os indivíduos que tinham esse transtorno, tinham muitas dificuldades no dia a dia. Então, a Constituição brasileira entendeu que seria mais importante ou mais interessante que esse transtorno se tornasse ali deficiência justamente para poder alcançar um pouco mais esse público, esses indivíduos. E como a Sabrina disse, né, hoje temos muitos direitos, né? Sim. Filas preferenciais, atendimento preferencial, uma série de coisas, de direitos que essas pessoas podem hoje usufruir. Não que isso seja suficiente, que a gente sempre sente que tem muito a mais para fazer, né? É verdade. Mas, em linhas gerais, seria isso. Agora, a questão de características, né, do transtorno. O transtorno, o pilar são 3, né? Que o primeiro é a questão da interação social. A gente percebe é muito comum a maioria dos autistas terem ali a dificuldade no social. Temos também a comunicação verbal ou não verbal. Como a própria Carol falou, tem pais e mães que percebem, puxa, meu filho não chegou no marco ali da linguagem, então ele não está falando bem. Então ele entende assim, tem algo errado aqui? Puxa, tá com 5 aninhos, tá com 6 aninhos, ainda não consegue falar com os colegas de sala. Sim. Então tem ali uma questão da comunicação e, por fim, uma disfunção comportamental, que são aqueles tiques, que é um estilo de comportamento repetitivo, estereotipado, que isso é muito comum também. Apego também, né? Eu vejo muito. Apego a uma cor, ou a um brinquedo específico. Uma né? rotina. Exato. Ele tem aquele hiperfoco que a gente chama, né? Em muitos casos, ele tem aquele hiperfoco em algo tão forte que ele começa a ficar perito. Vou usar essa palavra. Exato. Sim. É como se ele fosse perito em algo. Me lembro até de uma série que eu assisti faz um tempo, deixa eu lembrar o nome. Good Doctor. Tem esse, Também. mas era de um adolescente. Como é que chamava? Atypical. Que conta a história de um adolescente que ele enfrenta uma série de desafios por ele ter o transtorno, mas assim, ele tinha alguns comportamentos estereotipados, ele tinha muita sensibilidade, que é algo também muito comum do autista, né? Enfim, e o problema maior dele era a interação social. Só que a série é muito interessante porque o tempo todo tem uma rede de apoio, né? Tanto dos pais quanto da escola, inclusive até da empresa onde ele trabalhava, que ele chegou a trabalhar, que tinha aquela preocupação de deixar ele com mais autonomia. Porque todo o tratamento para o transtorno de autismo tem a ver com aumentar a autonomia da pessoa, para que ela não dependa tanto dos outros para fazer coisas simples do dia a dia. Sim. E praticamente é isso. Tá, muito obrigada pela explicação. Carol, pensando no que a Angélica comentou com a gente, são vários os sintomas, né, os alertas que uma pessoa autista pode nos demonstrar. Eu diria que independente da idade, né? Como a Alice ainda era um bebê, você relatou um ou outro sintoma, mas o que mesmo te fez
pensar, não, eu devo procurar um especialista. E qual foi o tratamento que você buscou? É com pediatra? É com pediatra específico? Acho legal você falar isso pra gente também, Carol. Perfeito. Bom, eu vou comentar agora sobre a minha experiência com a Alice e eu deixo aberto para a Angélica para ela me corrigir se porventura eu falar alguma informação equivocada. Mas assim, são vários os espectros, né? Assim como ela mencionou, né? Assim como eu e você, Angélica, somos singulares, cada um tem a sua visão de vida e de mundo, os autistas também, né? Cada um tem ali as suas particularidades. Com a Alice, né, com 5 meses, eu comecei a perceber que ela não prestava atenção em mim com o olhar. Eu brincava com ela, normalmente uma criança, né, um bebezinho, quando você faz uma gracinha, uma caretinha, ele tá ali prestando atenção no que você está fazendo, né? E se você faz algum tipo de barulho, pega um brinquedo, chacoalha, ele tá ali conectada em você. Sim, Depois, eu comecei a perceber que a Alice não respondia pelo nome. Eu poderia chamar ela, Sabrina, de verdade, umas 200 vezes, contando 200 vezes. Ela não olhava? Alice, ela não me olhava. Quando eu comecei a perceber esses atrasos, eu falei, será que é porque a Alice nasceu na pandemia? Tinha muito isso, né? Ai, nasceu na pandemia, bebê de pandemia, não tem socialização. Vou colocar ela na creche. Vamos ver se é uma questão social. E aí coloquei ela na creche para saber se isso iria ser desenvolvido, né, com o decorrer do tempo. Um mês após colocar ela na creche, eu conversei com a diretora da creche e eu falei, olha, eu tô percebendo que a Alice tem alguns comportamentos que não tá seguindo o padrão, sabe? E ela falou assim, posso conversar com você daqui a pouco? E já ligou o alerta. E depois ela veio conversar comigo e falar assim, olha, Carol, de fato, a gente percebe aqui que a Alice não está acompanhando os desenvolvimentos dessas crianças que estão aqui com a gente hoje. A gente vê que isso já estava ali com uns 8 meses e tal. E aí eu comecei a perceber que teve o atraso no balbucio, porque normalmente uma criança nessa idade está ali tentando falar mamã, tetê, mandar beijo, apontar, porque assim, a gente fala hoje muito da comunicação verbal, né, do quão é importante uma criança que está ali com 1 ano começar a falar, mas antes disso nós temos a comunicação não verbal, que é o apontar, tentar se comunicar de alguma forma, é natural, e ela não tentava se comunicar, e foi aí que começou a surgir os alertas. Se eu pegasse um brinquedo e eu falasse para Alice assim, olha Alice, você tem que fazer assim com o brinquedo, encaixar aqui, tem muito brinquedo de encaixe nessa época, né, nessa fase de idade, eu mostrava para ela como fazia, ela não conseguia repetir o que eu estava fazendo. Além disso, tinha algumas coisas que eram bem características do autismo, por exemplo, brincar muito com rodinha de brinquedo, não dá a funcionalidade correta para um brinquedo. Um carrinho, você pega ali o carrinho, né, e você faz assim com o carrinho para andar, né? Ela virava o carrinho e ficava brincando com a rodinha. E aí que eu percebo o cuidado de vocês de trazer aqui, né, a minha experiência, que teve um diagnóstico ali precoce, do quão é importante. Agora você pode me corrigir se eu falar alguma besteira. É muito importante a gente falar sobre o diagnóstico precoce, né? Por quê? Porque eu acredito que cientificamente isso também é comprovado, que a neuroplasticidade de uma criança nessa idade é muito maior. O que isso significa? Que a gente consegue modelar ainda mais os comportamentos de uma criança nessa idade. Então, hoje, isso não é mais um problema para Alice. Brincar de forma funcional, se comunicar. Se ela chegar aqui, ela vai falar oi para todo mundo. Então, é muito importante que a gente tenha essa consciência e vá atrás da intervenção. Agora, falando sobre a intervenção. O que eu fiz? Primeiro, eu fui na neuropsicóloga. E aí apresentei para ela quais eram ali os espectros que eu estava vendo na Alice. Ela faz uma análise e com base na análise, naquele tempo que ela está ali com a criança, ela fecha o diagnóstico ou dá um pré-diagnóstico. Foi uma única profissional, Carol? Foram 2 profissionais, né? A primeira que eu passei que não me deu tanta atenção, né? Pela Alice ser muito pequenininha, e a segunda que já me deu uma atenção maior. Ali, ela não fechou o diagnóstico da Alice, mas ela falou assim, olha, o mais importante é a gente começar a trabalhar esses atrasos dela. Muito mais importante do que o diagnóstico, né, é você trabalhar em cima desses atrasos. E com base nisso, a gente começou a fazer
psicóloga e fonoaudióloga. E depois nós entramos com terapia ocupacional, musicoterapia e outras terapias também. Certo. Então, é uma equipe multidisciplinar Exato. que hoje acompanha a Alice, é isso? Exato, isso mesmo. E você notou, é notório essa evolução dela. Isso, na verdade, eu falo que é um combo, sabe? Eu acho que só os profissionais sozinhos não dão tanta diferença. É muito importante que a gente se conscientize e a gente aceite o diagnóstico dos nossos pequenos, sabe? Porque quando a gente aceita e quando a gente passa também a fazer com que a sociedade esteja consciente do diagnóstico dos nossos pequenos, a gente faz com que também os nossos filhos recebam uma terapia de cada pessoa que tem um contato com ela, sabe? A pessoa que tiver o contato com a Alice hoje, ela vai saber do diagnóstico dela e ela vai ter paciência para explicar, ela vai ter paciência para falar e com base nisso a Alice se evolui muito mais. As terapias, obviamente, é um fator importantíssimo, né, e primordial na vida dela. A diferença, né, de evolução dela com as terapias foi muito importante, mas também a nossa conscientização como os pais, de não privá-la da sociedade, de não deixá-la em casa, retraída, presa, foi muito importante também, que a gente desse para ela a oportunidade de viver de forma igualitária. Isso é inclusão. Acho que tudo isso começa quando você amadurece, né, o conhecimento sobre o assunto. Muitos pais, como você diz, não aceitam. E quando não aceita, não enfrenta. Né? Quando você tem um aceite, você olha um curso, ainda que seja um curso gratuito, vê vídeos sobre o assunto, né? Entra em grupos ou páginas nas redes sociais de pessoas que vivem o que você está vivendo e tudo isso é fundamental. Angélica, aproveitando os sinais e sintomas que a Carol identificou com a Alice, né? Vale lembrar que a Alice é uma criança e que todos esses sinais e sintomas foram alarmados na sua fase de desenvolvimento. Eu fiquei com uma dúvida agora. Tem pessoas já adultas ou até idosas que podem ser diagnosticadas com autismo? Ou, por exemplo, a Carol estava comentando aqui, né, Carol? Antes de começar, a gente estava fazendo um bate-papo aqui, que uma mãe foi diagnosticada. Como que foi essa Existem história, Carol? mães que são diagnosticadas, né, com autismo após perceber que o filho é autista. Então, ela diagnostica o filho e ela fala, opa, peraí. Eu também tenho alguns espectros, alguma coisinha também não se encaixa comigo. E aí, acaba descobrindo, ou do pai, ou da mãe, são alguns casos. A avaliação tardia é bem-vinda. Por quê? O que acontece? Nós vivemos num país que falar de saúde mental ainda é um tabu. Então, muitas pessoas, inclusive na minha época mesmo, talvez tinham o transtorno e nunca tinha passado pela oportunidade de passar por um tratamento, de fazer uma avaliação. E aí os anos se passaram, essa pessoa teve inúmeras dificuldades na vida social, às vezes não conseguiu ter um relacionamento afetivo adequado, às vezes não conseguiu exatamente se desempenhar muito bem no trabalho, ouviu muitas queixas de gerentes, chefes, liderança, porque, enfim, tinha alguma coisa ali que não estava certa. Dificuldade de aprendizagem. Interpretação e muitos mais. E as pessoas encaravam de qual forma? Aquela pessoa ali, ela não é boa, não é um bom funcionário, aquele ali não é um bom aluno. E o tempo foi passando e essas pessoas nunca souberam que tinham, assim, os traços ou tinha realmente o transtorno. Hoje em dia está diferente. Hoje em dia é possível, sim, uma pessoa adulta procurar ajuda, fazer uma avaliação neuropsicológica e ali ter ali um diagnóstico. É claro que nem tudo ela vai conseguir voltar atrás, claro, no tempo, mas ela já consegue ter uma outra qualidade de vida quando ela entende o próprio diagnóstico que ela tem. Libertador, então, né? Eu imagino. Então, o ideal, Angélica, é identificar esses sinais anormais, né, eu diria, procurar um neuropsicólogo, é isso? Isso. Tá, e aí o neuropsicólogo é quem vai dar o diagnóstico e na sequência o acompanhamento e tratamento. Isso. É claro que pode ser que não seja tão eficaz quanto a Alice, né? Exato. Vou comparar a Alice aqui que a gente está falando, que teve o seu tratamento logo no início da vida. Então a Alice já vai ter um outro desenvolvimento, né? Angélica, fiquei com uma dúvida aqui. Durante a fala da Carol, ela comentou sobre Alice é um bebê de pandemia, nasceu na pandemia. Me conta um pouquinho, Angélica, o que você observa durante os atendimentos e esses acolhimentos, até mesmo de colaboradores
que são tratados e acompanhados, né, pela equipe da Hana. O que a equipe te reporta quanto a... Qual é a principal queixa? Eu vejo, Angélica, talvez eu esteja errada, tá? Que tem muita mãe que acaba se culpando, né? Justamente por quê? Porque não aceita, não enfrenta e não busca entender o real significado de um autismo. Isso acontece, já teve alguma situação, porque tem, né, alguns casos, a gente até comentou uma vez, não sei se você se lembra, de mães que dizem, é porque eu não comia feijão. É porque não tinha uma alimentação saudável ou porque fazia muito atividade física durante a gestação. Então, assim, conta um pouquinho pra gente se isso acontece e traz pra nós um exemplo, caso você tenha. É muito comum no consultório, as queixas mais comuns, na verdade, que aparecem no consultório é o sentimento de culpa e a frustração. O sentimento de culpa, ele está muito associado àquela ideia inicial que muitas pessoas tinham, inclusive existiam muitas teorias a respeito disso, que o autismo tinha uma relação muito, muito próxima com a falha materna, com o tipo de vínculo que era feito entre mãe e filho, e a questão da teoria de apego de Bowlby, tudo isso entrava muito dentro dessa história de autismo. Você fala sobre depressão pós-parto? Associava a isso? Também, mas assim, pensa na seguinte situação, é uma mãe que não tinha muita habilidade ali com a criança, mesmo que ela não tivesse a depressão pós-parto, tá? Ela não tem uma habilidade e ela não sabe como cuidar, não saberia, por exemplo, satisfazer as necessidades da criança naquele momento, então existia ali uma falha. E aí, quando essa criança ia amadurecendo e ia apresentando alguns sintomas de autismo, as pessoas, em modo geral, entendiam que eram falhas ali da mãe, falhas do contato ali inicial. E aí, lógico que entrou vários mitos, né, sobre alimentação, pouco estímulo, mãe que não estimulava o filho, mãe que não brincava com o filho, que não conversava com o filho, e foi criando aí essa crença que o autismo teria alguma relação com isso. Então, o sentimento de culpa vem muito forte. Hoje a gente entende que o autismo ele tem N fatores, né? São vários fatores que se relacionam ao transtorno. E, em segundo ponto, a questão da frustração. E o que eu entendo sobre isso? Quando a gente tem um filho, a gente projeta nele, mesmo antes dele nascer, o que a gente quer que ele seja. A gente fala, meu filho vai ser médico, meu filho vai ser piloto, não sei do quê. Meu filho vai ser isso, minha filha vai ser bailarina lá em Moscou, tal. E aí quando você tem a notícia que você vai ter alguns desafios pela frente, uma situação um pouco mais delicada, gera aquela frustração. Eu sei que isso é um ponto difícil, né, Carol? Nossa, muito. Porque é exatamente isso, né? A gente meio que passa um luto, né? Isso. Porque você, de fato, cria uma expectativa pro seu filho. E quando você tem ali o diagnóstico, você fala, opa, peraí, eu não sei mais o que ele vai ser. Isso. E aí você tem que refazer todo o filme na sua cabeça. Exato. Você tem que pensar diferente, tá? O que eu vou fazer agora? O que eu preciso fazer? Quem eu vou pedir, para quem eu vou pedir ajuda, qual vai ser o próximo passo, qual escola eu vou conseguir matricular meu filho, minha filha. Então as coisas mudam muito, né? Então esses são os dois pontos principais que eu normalmente recebo no consultório. Falando sobre escola, eu acho que é extremamente importante também falar sobre isso, né? A inclusão escolar. Eu assisti uma matéria no Fantástico sobre um caso, é um caso recente, de uma criança que sofreu violência do professor. Não sei se vocês viram. Era um menino autista, ele já tinha entre 8 a 9 anos e ele tinha tido uma crise ali com a colega por conta de uma bola. E ele deu um golpe assim mais forte para pegar a bola. E sem pensar, agindo totalmente por impulso, o professor, que era professor de educação física, o chutou. E essa mãe trouxe esse relato dela. Além de tudo, a criança ainda foi afastada por alguns dias do colégio. Além disso, ainda foi afastada. E era um colégio particular. E aí, durante a matéria, né,
foi dito sobre a inclusão, hoje em dia é regra, né? Quando você procura um colégio, seja um colégio particular ou um colégio público, é obrigado a aceitar. Foi difícil com a Alice? Hoje em dia ela está em algum colégio? Como que foi essa aceitação? Já teve algum episódio? Eu sempre falo que a aceitação começa primeiro por nós, né? A inclusão começa primeiro com a família. E depois a gente externa isso para o mundo, né? Para a sociedade. Eu sempre fui muito clara sobre o diagnóstico e sobre as suspeitas de diagnóstico naquela época, né? Bem no início, para as escolas que eu procurava. Então, eu sempre apresento ali quais são as dificuldades que a Alice tem e quais são os pontos positivos também, né? A Alice, ela tem hoje o nível 2 de suporte, então é uma criança ali que ela tem uma facilidade para ela socializar, porém ela tem alguns espectros que acabam dificultando um pouco a socialização. Então ela é um pouco impaciente, já aconteceu também em casos de colégio, né, da creche dela agredir um outro amiguinho porque ela não sabe ainda lidar com todos os sentimentos ali que vem apresentando para ela. Nunca tive, para ser extremamente muito sincera, então esse não é o meu local de fala, dificuldade para conseguir uma vaga para Alice. Agora, eu não sei te informar se é por conta que nós estamos falando de uma bebê. Ela ainda tem 4 anos. Então, ali, quando a gente está falando de uma criança de 4 anos, não são muitas exigências, né? Eu acredito que seja diferente para uma criança que já tem 10, que já tem 15, que precisa se alfabetizar. Então, assim, né, são cenários diferentes e eu acredito, sim, que eu possa viver grandes desafios, né, no futuro. Mas hoje, não. Todas as escolas que eu apresentei o caso da Alice, eu fui muito bem recebida. Pelos professores e pela escola. O que eu hoje tenho de sensibilidade como mãe, falando como mãe? Quando eu me mudei recentemente de cidade, eu tive que buscar um novo colégio para Alice. O que eu coloquei como prioridade para mim, não metodologia de ensino, mas ter a sensibilidade de conexão mesmo com a escola. Quem eu acreditaria, qual a escola eu acreditaria que olharia minha filha não como um número, mas sim como um ser humano, com as suas particularidades. E foi esse o fator decisório para eu conseguir escolher o colégio que ela estaria hoje. E assim, posso te falar, foi um acerto. Tenho muita empatia e muito carinho pelas meninas, mas obviamente que a Alice ela não está isenta de sofrer também esses tipos de comportamento de pessoas que não têm conhecimento. Sim. Carol, qual sua expectativa para o futuro da Alice? As melhores possíveis. Mas isso só é possível porque a gente se permitiu aceitar o diagnóstico dela, sabe? Quando a gente aceita o diagnóstico dos nossos filhos, a gente é surpreendido todos os dias. O luto, ele é inevitável. Quando a gente tem o diagnóstico, de fato, a gente sofre um luto. Porque são expectativas que morrem. Você não sabe mais o que vai vir adiante, sabe? Eu tenho o sonho da minha filha ser advogada. Poxa, mas será que ela vai falar? Será que ela vai entender? Será que ela vai conseguir estudar? São questionamentos que a gente se faz, né? Quando a gente tem ali um filho com esse diagnóstico. Mas é muito incrível, porque quando a gente se permite viver esse diagnóstico, a gente também é surpreendido todos os dias. Porque as expectativas morrem, então você zera ela. E tudo o que acontece dali em diante é uma grande alegria. Todo marco é uma grande vitória. Então, hoje a Alice já se desenvolveu ao ponto de eu falar assim, olha, sinceramente, eu não sei mais o que esperar dela de bom, sabe? Porque tudo que eu imaginava que ela não iria fazer, hoje ela faz. Então, eu penso que o futuro dela vai ser lindo. Independente, né, das expectativas que nós, como seres humanos, criamos, eu quero que ela seja muito feliz e que ela saiba sempre que ela tem amor. E terá e será, eu não tenho dúvidas. Pela sua fala, pela sua história, eu te parabenizo. Obrigada. Pela mãe excelente que você é, pelo carinho, pelo amor, pela compaixão, pela empatia que você no dia a dia aplica com a Alice. Parabéns, Carol. Obrigada. É de se emocionar, assim, de praticar empatia, né? De se colocar no seu lugar. Sim. Que linda a história. Tenho certeza absoluta que a Alice vai ter muito orgulho de você. Parabéns. Obrigada. Bom, a Carol já nos passou as redes sociais dela. Tem mais alguma, Carol? Esqueceu de alguma? É isso. Da minha vida, da Alice, de autismo, é isso. Que bacana. Então, para você, mãe, que identifica ou que está, né, com alguma dúvida em relação a algum sintoma que seu filho apresenta, seja ele a idade que tiver,
E se sentir interessado em seguir a rotina aí, o dia a dia, os aprendizados e desafios da Carol, então sigam a página, que é o Carolina Porto Oficial. Ok. Angélica, nos passe também onde te encontrar, né? Caso alguém queira fazer alguma consulta, ou precisa de uma orientação, ou até para os nossos clientes, né? Sim, claro. Eu vou deixar meu número, é o 11 994 60 3341. Obrigada. Obrigada eu. Quero agradecer imensamente a presença de vocês duas. Nosso papo foi enriquecedor. Muito obrigada, viu, pela presença de vocês. E para você que quer assistir mais vídeos como esse, não esqueça de seguir o HanaCast pela sua plataforma preferida, o Spotify ou o YouTube. Esperamos vocês no próximo vídeo. Até mais!